Extraordinária tarde. Tô gravando aqui no estúdio. É a tarde, por isso extraordinária tarde. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Mattarelli, eu sou CEO da Ânimo Creative, a primeira estruturadora de negócios do Brasil. E o que é uma estruturadora de negócios? É uma agência? Não, não é uma agência. Não é uma agência. Porque uma agência ela só fica com a parte operacional, no máximo a parte tática. Ah, é uma consultoria? Também não é, porque a gente, além de fazer a parte estratégica, a gente faz a parte tática e operacional. Nós somos uma estruturadora de negócios. Seguinte, uma estruturadora de negócios, ela foca numa coisa conhecida como gestão integrada de vendas, de marketing e marca. Exatamente, são coisas separadas. Vendas é uma coisa, marketing é outra coisa e marca é outra coisa. São jeitos de gestar a empresa, beleza? Orientada a vendas, orientada a marketing e orientada a marca. Todas elas focando no crescimento da empresa, na lucratividade da empresa. Eu vou explicar mais para você hoje o que é isso. E por que eu estou falando disso aqui agora? Porque chegou um momento no mercado onde as empresas elas começam a migrar, né, para um posicionamento, uma gestão de marketing mais complexa. Não é só fazer marketing, né, o marketing empreendedor, aquele que uma pessoa ou duas pessoas fazem. É mais do que isso. É o chamado de marketing especialista, que também pode ser visto como burocrático, porque são mais times, né? São mais pessoas dentro do time, os times se integrando para fazer uma coisa chamada de gestão integrada de vendas, marketing e marca. Tá, isso é muito difícil? Não, isso é simples, é muito simples, mas precisa ter ali as separações certinho, o papel de cada um, o que vai fazer, quais são os temas e algumas coisas básicas que até então o mercado deixou de lado, que não é complicado e eu quero falar para vocês hoje sobre isso, beleza? Então, agora que eu já falei o que é gestão integrada de vendas, marketing e marca, a gente precisa entender, né, quais são os principais desafios e obstáculos que a sua empresa enfrenta. Isso precisa ficar claro, porque a estratégia depende muito de uma coisa chamada plano de marketing. Tá? Então, assim, é a concorrência, você tem uma concorrência intensa, né? Você precisa resolver, o seu desafio é as mudanças de tecnologia, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, alguma regulamentação governamental, custos de produção, você precisa reduzir custos de produção, aquisição e retenção de talentos, coisa interna, né? Você traz pessoas e elas saem muito facilmente. Ou outros desafios específicos. Beleza. Isso vai entrar no seu plano de marketing. E aí, você pode, por exemplo, dentro do plano de marketing, querer aumentar a consciência sobre a sua marca, né? Melhorar o reconhecimento e a imagem da marca, associação de marca. Né? As pessoas associam a sua marca ao quê? Né? Lançar um produto novo, aumentar as vendas de um produto ou de um serviço, entrar em um novo mercado, construir ou melhorar o relacionamento com os clientes, aumentar a participação nesse mercado, melhorar a lucratividade ou fomentar parcerias estratégicas, né? O tal do co-branding. Beleza? A gente vai falar sobre tudo isso. Porém, antes eu preciso falar de vendas. Porque antes de você mexer com marketing e de você mexer com marca, você precisa entender o processo de vendas. Qual é o seu processo de vendas? Qual que é a sua estrutura comercial? Porque se você investe na sua marca, você investe para vender mais. Se você investe no marketing, você investe para vender mais. Tá, mas como que é a sua estrutura comercial? Ela suporta essa demanda que você ou vai capturar ou você vai gerar, né? Marketing captura demanda, marca gera demanda. Mas e o comercial? Está preparado para isso?
Vamos lá, vamos ver comercial? Então é o seguinte, eu vou jogar na tela aqui uma coisa criada em 1890, todo mundo fala hoje em dia, que é funil de vendas, beleza? E eu quero explicar mais a fundo o que é um funil de vendas, o que é um funil de marketing, o que é uma escada de marca e quais são as fases, beleza? Então aqui na tela tem uma coisa conhecida no mercado como funil de ampulheta, beleza? Tem as divisões aqui, né, das fases, as fases do marketing, as fases da venda e as fases do pós-venda. Então eu vou explicar melhor qual fase e o que fazer em cada uma delas. Aqui na tela nós temos a parte de cima aqui, tá? Isso aqui a gente chama de funil de marketing, beleza? Essa parte aqui. Aí depois a gente vem para um funil de pré-vendas, que é essa parte aqui. Aí depois um funil de vendas e depois o pós-venda. Aqui embaixo, beleza? Como que faz essa divisão de pré-vendas e vendas? Em alguns estilos de venda, tá? Que você tem ali, vamos lá, outbound, inbound, que é, por exemplo, a venda passiva, né? O cliente chega na sua loja, tá? Ou então você vai atrás do cliente. Repare que inbound e outbound têm significados diferentes quando você trata de marketing e quando você trata de vendas. O inbound do marketing, que é chamado de marketing de conteúdo, você atrai através de conteúdo, beleza? E aí depois você joga para a equipe comercial. Ou então você interrompe a pessoa, né? Ela está assistindo um programa de televisão, ou ela está vendo o Instagram e aí aparece um anúncio, né? Um anúncio vendendo alguma coisa. Isso é outbound marketing e inbound marketing. Em vendas, ele tem um conceito diferente. O inbound na venda é quando o cliente vem para te abordar. E o outbound é quando você vai abordar o cliente. Beleza? Então, assim, estabelecendo um funil de marketing, a gente começa com um outbound marketing. A gente já começa com anúncio, tá? A gente começa no nível 5 aqui. O nível 5 é o nível da oferta. Você começa ofertando o seu produto no mercado. Tem que ficar bem claro, eu vou falando sobre algumas coisas que a gente tem, alguns desafios que a gente tem nesse processo, que eu coleto, né, no trabalho que a Ânimo faz com alguns clientes, que são os desafios dessa oferta. A oferta tem que estar bem clara, o produto tem que estar bem definido. Você pode ofertar em alguns níveis, né, de produtos, vamos dizer assim. Você pode ofertar o produto SKU, né, que é a unidade do produto, essa caneta, ou você pode ofertar canetas, ou você pode ofertar uma família de canetas, uma categoria de canetas. Entenda que quanto mais você vai subindo, vai ficando mais genérico, tá? Ou então você pode ofertar o que a gente chama de família de necessidade, que é assim, a necessidade de escrever. Você quer escrever, entende? Então tem esses níveis de oferta. Quando você chega no SKU, no produto em si, na caneta preta de tablet, né, que é um produto, um SKU, um item, né, ele é dividido em 5 níveis. O benefício central de se ter esse produto, o benefício, a característica básica desse produto, a característica de nível esperado do produto, o que o cliente espera receber, para daí a gente ir para o nível ampliado e para o nível potencial. A gente se perde às vezes na oferta porque a gente começa no potencial e o cliente, cara, ele não consegue entender que caneta é essa, que raios de caneta é essa, porque está muito no potencial, no que ela pode gerar no futuro, que ela pode ser no futuro ou o impacto que ela pode causar na vida do cliente. O produto ampliado é a mesma coisa.
é aqui que a gente faz os diferenciais, né? Porque os 3 primeiros níveis, eles são o que o cliente espera. No produto ampliado, é o que o cliente não espera. Só que a gente começa a vender só o que o cliente não espera, ele não entende o produto. Então é necessário que tenha os 5 níveis. Quando é serviço, também tem os 5 níveis, tá? Mas aí a gente precisa entender os 4 P's do serviço. A gente vai falar sobre tudo isso durante essa série de vídeos que eu vou fazer. Mas eu quero hoje falar sobre o funil de marketing. Primeira coisa que tem que começar é com o nível de oferta. Então, define lá seu produto ou serviço, ou se é produto com serviço, ou se é serviço com produto e oferta. Né? Sobe isso nos seus pontos de contato, nos seus canais de venda, aonde você vai alcançar o seu cliente. Pode ser o Instagram, pode ser o Google, né? Pode ser o LinkedIn, pode ser o TikTok, pode ser loja física, pode ser panfleto, tanto faz. Aonde você alcança o seu cliente, né, o seu ICP, é um termo, né, para Ideal Customer Profile, que é o perfil ideal do cliente. Qual canal esse cliente está mais fácil de atrair esse cliente? Todos os canais são redes sociais. Olha só, se você tem um produto de alto luxo, por exemplo, o mercado náutico, tá? Você pega aí, por exemplo, vamos pegar uma marca de lancha, não vou falar o nome da marca, mas você pega uma marca de lancha de iates, aonde preço médio 5 milhões a 10 milhões o produto. Esse público não deixa o registro dele numa landing page. Então não adianta você colocar um anúncio de ativação desse cliente no Instagram, porque ele não vai clicar e vai vir no seu WhatsApp ou vai cair no seu CRM. É muito mais fácil você fazer um evento numa marina, por exemplo, e você consegue ativar esse público e aí as suas redes sociais vão entrar como sustentação dessa jornada. Ninguém compra uma lancha assim, tipo, ativou, vou comprar agora, né? Compra por impulso. A decisão, pelo volume, né? Pelo ticket, ela tem um ciclo mais demorado. Nesse ciclo, as redes sociais conseguem ajudar sustentando essa oferta, levando o cliente, né, a decidir mais rápido ou então não trocar a decisão pelo produto. Já em produtos de ticket mais barato, menores, sim, dá para você sustentar pelo digital. E ativar pelo digital, desculpa. Ativar pelo digital. Vamos pegar uma venda B2B. Você tem um serviço que você vende para outras empresas. Você consegue ativar essas empresas pelo digital, pelo LinkedIn, por exemplo, ou até mesmo pelo Instagram, ou pelo Google. Tá? Mas dependendo do ticket, o risco dessa compra para o departamento é muito alto. Então o que acontece? Vários outros departamentos entram nesse jogo de decisão. O ciclo aumenta e o digital serve para que você sustente esse ciclo, né? Quebrando objeções, mostrando como que é o seu produto. Você consegue educar o cliente enquanto o período de negociação vai acontecendo. Tá? Mas enfim, voltando para ativação. Ativou o cliente num anúncio do Instagram. Ele vem para o CRM, para o funil de pré-vendas. Esse nível 1 aqui, ele nada mais é do que o Fast Call, que é a ligação rápida. Se o cliente veio por inbound, atende esse cliente em menos de 5 minutos. É muito importante que você entre em contato com esse cliente em menos de 5 minutos, por vários motivos. Entenda que você ainda não trabalhou esses níveis 4, 3, 2 e 1 do funil de marketing. Você ativou o cliente num anúncio. Você usou de gatilho mental ou de uma promessa e esse cliente ele clicou e caiu ali no seu CRM ou no seu WhatsApp. Quanto mais tempo passar, ele não vai lembrar, né? É muito comum que o cliente ele seja ativado pelas redes sociais, entre no CRM ou no WhatsApp e não lembre, né? Demorou muito para atender, ele não vai lembrar o que ele estava querendo.
Então tem muita gente que nem responde, porque já esqueceu. Então, assim, é muito importante que você entre em contato com ele rapidamente. Um outro motivo é que esses algoritmos de anúncios pagos, quando você clica, vamos falar de celular, tá? Quando você clica no anúncio de celular, não é só você que está anunciando, né? São vários outros anunciantes que estão anunciando um produto parecido com o seu, né? Se você for varejo, então, o produto pode ser o mesmo. E aí o que acontece? Se você demorar para atender, ele já vai começar o relacionamento com o outro, porque a hora que você clica no anúncio de celular, outros anúncios começam a aparecer para você, porque você clicou naquele. E aí você começa a entrar num monte de CRM, num monte de WhatsApp, e aí você não sabe mais com quem você está falando, ou o seu cliente não sabe mais com quem está falando, e ele vai com quem conectou ele primeiro. Fica mais difícil de você abrir a jornada, né? Quando você está no nível 2, tá? Você atendeu esse cara muito rápido, mas ele não respondeu, às vezes ele não responde, tá? Você precisa fazer aqui follow-up de abertura dessa pipeline. Esse é o momento mais delicado de um processo de vendas, tá? Abertura da pipeline. Então, nesse nível 2 aqui, nós precisamos ter técnicas de rapport. Mesmo que ele não responda, você precisa ter uma foto legal, tá? Você precisa chamar ele com mensagens, mensagens bacanas, né? Assim, mensagens que deixem um alto astral. Por exemplo, um cara que entra na loja, dá para comparar com uma pessoa que entra numa loja, tá? O WhatsApp é a mesma coisa, é um canal de vendas. Então, quando você tem ali, você entra dentro de uma loja, que você bate o olho no vendedor, ele fala um oi meio estranho para você, tá meio mal vestido, meio mal-humorado, não gerou rapport, não gerou conexão, com certeza você não vai gostar muito de comprar, esse cara não te agradou. É a mesma coisa no WhatsApp. Não está tendo contato físico, mas está tendo contato com palavras, a sua foto está ali, entende? Então tem que gerar um rapport. Tem uma outra coisa que, assim, às vezes os clientes não respondem. E isso é normal, tá? Mas você pode tentar um método chamado método KFC. Se você procurar no YouTube, você vai ver KFC de vendas, método KFC de vendas. Não tem nada a ver com o frango frito do Kentucky, tá? Então, cuidado com isso. Mas esse método ele fala para você testar abordagens, medir qual está retornando, né? Qual abordagem está dando certo, e aí você continua com essa abordagem. Qual abordagem que você está usando, que está abrindo mais a pipeline, que está fazendo o cliente responder? Existem alguns clientes que a gente usa, por exemplo, vamos lá, vou usar o meu nome, né? O cara entrou no meu WhatsApp, mas ele não falou comigo. Aí eu sei o nome dele. Aí eu vou lá e coloco assim: Olá, Alexandre, tudo jóia? Olá, Matarelli, tudo bem? E tem uma foto ali, o cara não parece que é um vendedor, né? Eu falo: quem é esse cara? Aí eu vou lá e, curioso, eu vou lá e falo: Oi, tudo bem? Quem é você? Aí beleza, abriu a pipeline. Aí ele vem com outra, né? Outra resposta, mas que precisa gerar curiosidade ou engajamento. Por isso, o uso de gatilhos mentais, entender de gatilho mental na abertura da pipeline é muito importante. É muito difícil você já se identificar como vendedor, já colocar o produto ou o serviço que você vende e às vezes até preço, né? A pessoa desconecta, ela não responde, entende? As pessoas amam comprar, mas elas odeiam que vendam para elas. Então, na abertura da pipeline precisa ter esse tipo de consideração. Aí vem uma questão que eu enfrento muito no mercado, que é assim: pô, mas daí o que acontece? A gente coloca preço, coloca tudo e só responde quem quiser comprar mesmo. Então, existe uma falácia nesse tipo de pensamento, porque existem tipos de comportamento de compra, tá? Então você tem o tipo de comportamento de compra rápido e lógico, né? Racional. O rápido e o emocional, até aí
Tudo bem, esse cara compra desse jeito. Mas você tem o lento e emocional e o lento e racional. Então, assim, você está tirando do jogo esses clientes. Tá? E esses clientes, sim, dentro do seu público, existem os 4 tipos. E você só está aproveitando 2. E olha lá, esses que querem um relacionamento para entender melhor o produto, esse já não. Você precisa chamar atenção, gerar engajamento, entende? E isso no processo de vendas. Porque entenda, você só trabalhou o nível 5 aqui. Então, toda vez que você não trabalha o marketing, você trabalha só no anúncio, você não sustenta os outros níveis acima, toda a responsabilidade do processo de vendas está em cima do comercial. Não tem marketing atuando aqui, entende? Não tem marketing fazendo a assistência dessa conversão. Então é o seu comercial mesmo que tem que gerar esse engajamento e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá. No nível 3, quando a pessoa abriu a pipeline, você precisa usar um framework de vendas. Geralmente a gente usa um SPIN, tá? O SPIN Selling é um framework de vendas que chama SPIN porque o S significa situação, o P significa problema, o I significa implicação e o N significa necessidade. Primeira coisa que você precisa entender é a situação desse lead, quem é ele, tá? Se ele é o perfil de cliente ideal. Vamos dizer, por exemplo, na Ânimo Creative, o spin selling da Ânimo Creative. Eu chego para uma pessoa e falo para ela assim, pô, que legal, já conectei, ela já abriu a pipeline, já gerei rapport, beleza? E aí vou entrar na fase 3, entender quem ela é. Pô, que legal, me fala mais do seu negócio. A pessoa vira e fala, eu tenho um posto de gasolina. Pá, eu não atendo posto de gasolina. A Ânimo não é expert em posto de gasolina, beleza? Então assim, bacana, legal, já vou para outro lead, né? Porque você tá com ali entrando bastante lead, você tem que ir no lead que é o seu perfil ideal de cliente. Então é muito importante você saber o lead que você dá continuidade e o lead que você não dá continuidade. Por exemplo, outro lead chega para mim e fala assim: eu tenho materiais de construção. Legal, brilhinho. Pô, que legal. Qual região que você atende? Interior de São Paulo. Minha loja é no interior de São Paulo. Pô, legal, bacana. Tá. E qual o principal produto da sua loja? Eu vendo areia e pedra, só produto básico. Já não é mais já não é mais o cliente que a Ânimo quer atender. Eu já vou para outro, entende? Então, eu entendo qual é o perfil do cliente ideal. Fechou. Ele é o ICP, o Ideal Customer Profile. Eu vou saber se ele tem a dor, tá? Aí eu vou especular se ele tem a dor, se ele tem alguma dor que o meu produto resolve. Se ele não falar da dor, o que acontece? Ele não vai ver valor no produto, tá? Então, assim, faça perguntas para que o cliente solte a dor, para que ele racionalize que ele tem esse problema. Se você passa para a fase de apresentar a proposta sem ele falar da dor, tudo ele vai achar caro, tá? Então, assim, ele falou do problema, ele tem ciência que se ele não resolver esse problema vai ficar pior, que é a implicação do problema, e ele também já tem ciência da necessidade, né? Então, o PIN da 4ª fase é muito importante. Vamos dizer, vou usar um exemplo aqui de uma loja física, tá? E aí você tem, por exemplo, o inbound, né? O inbound, a venda inbound. Você põe uma placa lá na porta da sua loja. E vamos falar que a sua loja está vendendo lingerie, beleza? Então você põe uma placa na porta da sua loja e fica lá dentro do balcão. A mulher passa, nova coleção do Loren, beleza? A mulher passa e vai para dentro da loja. A hora que ela chega, você já sabe que ela tem essa dor, esse desejo, né? Você vai apenas perguntar se ela é a ICP, você vai ver se ela tem o dinheiro para pagar, certo? Porque assim, pela dor ela já veio. Lógico, você vai ter que estimular e tudo mais, mas você já sabe que ela tem esse desejo, certo? Ela quer resolver um problema. Porém, você está lá dentro do balcão e ninguém chega na loja. Ninguém está entrando. O que você vai fazer? Você vai sair para a rua.
Aí inverte a situação. Você vai começar a olhar o tipo de... Você vai abordar homem? Não. Entende? Você vai abordar criança? Não. Você vai abordar mulheres. Qual idade, mais ou menos, que é do seu perfil ideal? Aí você aborda o perfil ideal primeiro, para depois saber se ela tem a dor. É basicamente isso. O funil ele não acontece só no digital. O funil acontece em supermercado, em lojas de materiais de construção, em postos de gasolina. Os ciclos dessas perguntas do SPIN, eles são menores. Né? Quanto maior o ticket, maior o risco, a pessoa tem que tomar uma decisão, mas contando com a venda consultiva, o ciclo aumenta, mas as fases são as mesmas. Tá? Então, maravilha. A pessoa, você entendeu que ela é o seu cliente ideal, ela tem a dor, ela falou da dor, ela sabe que se ela não resolver esse problema vai ficar pior, e a necessidade, ela sabe o que ela precisa. Maravilha. Aí você vem realmente para o funil de vendas, tá? Até aqui, então, era pré-vendas. E aí você começa com a apresentação da proposta. Da proposta ou do produto, tá? Existe uma maneira de apresentar esse produto, né? Que é chamada de oferta irresistível. Não adianta você colocar o preço. Então é o seguinte, tem esse produto aqui, o preço dele é tal, e depois você fala as características, existe uma ordem de apresentação. Tá? Apresentou, colocou o preço do produto no final, né? Começa a vir as objeções. No final da apresentação do produto, que você coloca o preço, começa a pular as objeções. E aí você vai entender o quão importante foi estabelecer o relacionamento antes. Porque dependendo da objeção, se você não tiver um relacionamento já feito, né, com esse lead, ele vai falar tá caro e vai embora. Então aqui começa a pular as objeções. E o legal é que a equipe comercial precisa estabelecer, anotar essas objeções, porque é aí que o marketing vai atuar. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Beleza. Sexta etapa, follow-up de fechamento. Follow-up de fechamento. Aqui é onde você trata as objeções. Também começa a pular mais objeções, mais cabeludas nessa fase, tá? Mas aqui é a fase de você tratar essas objeções. Você vai ficar ligando para a pessoa e perguntando para ela: e aí, vamos fechar, viu? Tô preocupado com aquele seu problema, vamos resolver. E aí você vai coletar informações. Se você vai vender ou não nesse primeiro momento, depende muito da qualidade do vendedor da equipe comercial, tá? Se o cara é muito bom de vendas, ele já vai vender nessa primeira fase. Mas quando o vendedor ele não está muito acostumado com venda ativa, processos de vendas e essas coisas, ele vai ter que se acostumar com isso. Mas só de ele coletar as objeções já é um grande salto para o marketing conseguir fazer ajustes, tanto no conteúdo, que vai começar a trabalhar, né, aqueles níveis de funil acima, quanto nas ofertas mesmo, né, nos anúncios. Follow-up de fechamento, aí a pessoa não comprou, ou então, no 8, ela comprou. Essas 8 fases de venda é o que acontece. Ela acontece em qualquer momento, tá? Pode ser, vamos lá, pode ser um produto muito barato ou pode ser um produto muito caro. Essas fases, elas não se alteram, tá? Elas diminuem o ciclo de cada uma delas, tá? Então vamos lá. A pessoa comprou. Quando ela comprou, ela vai para o onboarding. O que é o onboarding? O onboarding, ela, beleza, fechou o negócio, ela vai ter o primeiro contato com a loja, né? Por exemplo, com o caixa da loja, como que vai ser feita a entrega dessa mercadoria e tudo mais. Então, ela comprou, ela precisa receber a primeira entrega de valor, né? Você impacta a pessoa aqui nesse onboarding, porque já no segundo nível, tá, do funil de pós-venda, ela vai para uma fase de aceitação não, desculpa, adoção dos processos. A adoção dos processos é o seguinte, existem regras dentro da empresa, tem os processos da empresa, tanto uma empresa que tenha produto físico quanto serviços. Serviços é um pouco mais detalhado, né, porque tem os outros 4 níveis, né, de... Assim, vamos lá, são 4 P's para produto, certo? Hoje a gente fala bastante de público, mas em serviços são 8 P's.
Enfim, a adoção do processo serve também para uma empresa, vamos usar aqui, materiais de construção, de novo, beleza? Você foi lá, a pessoa comprou, aí maravilha, fez festa, pegou ali a pessoa, recebeu lá um folheto do piso que ela comprou, do produto que ela comprou, foi lá no caixa, pagou, tá tudo lindo, maravilhoso. Ela recebeu aquele onboarding. E a adoção dos processos é assim, olha, só que vai demorar 4 dias para chegar. Não adianta, então não quero mais. Não, não adianta você estourar o processo da empresa para atender um cliente, porque pode ser que não dê certo e aí você gere algum tipo de ruído, né, nessa entrega rápida que você quer fazer. Então, se a empresa tem processo, tem que estabelecer como que você vai fazer essa fase de adoção dos processos, beleza? Porém, quando ela entende como a empresa funciona, ela vai ter uma expansão de uso, porque ela vai saber usar, tá? Ela vai saber usar. E aqui, quando ela tem essa expansão de uso, ela vai usar o produto de maneira plena, tá? Como que ela, por exemplo, a adoção dos processos, por exemplo, como que se instala um piso, né? Algumas lojas, elas têm muito problemas com instalações, né? Pessoas que voltam a reclamar que o piso, por exemplo, pipocou, ele deu aquela, estocou, né? Ele saiu, ele descolou, tá? Por quê? Porque o processo de instalação não foi muito explicado para o cliente e aí deu esse problema. Então, tem loja que entra nesse processo para que não haja esse erro, para que o cliente não tenha como ter uma experiência ruim com o produto. Feito esse processo, vem a recompra. O cliente contente, ele compra mais, né? Ou então ele indica. Então aqui é um funil de marketing funcionando lá no seu nível 5, de pré-vendas funcionando ali na recepção do cliente para saber quem ele é, qual dor que ele tem, né? A venda propriamente dita, né, que é apresentar o produto de uma maneira onde coloque o preço, colete as objeções, tá? Ou os pontos de valor, por que essa pessoa está comprando. E o pós-venda, que é gerar o primeiro impacto no cliente e depois fazer ele entender o produto para ele comprar de novo. E aí, depois disso, a gente vai subir o funil de marketing. Porque nesse processo comercial, gera-se muita informação, extremamente necessário para o marketing subir para o nível 4, que é quebra de objeção. Nível 3, que é branding, a gente vai falar sobre isso. Nível 2, solução. E nível 3, problema. Existe uma maneira de fazer isso que não é muito legal, que é o que eu vejo no mercado acontecendo hoje, tá? Que é o seguinte: os profissionais de marketing, eles não estão conectados com a equipe comercial do cliente, e aí eles começam a querer adivinhar o que o cliente do cliente tem de problema. E começa a criar esse conteúdo de despertar o cliente para o problema. E não pergunta para o comercial. Cara, isso gera um atrito muito grande, porque assim, ó, o comercial começa a olhar para as redes sociais e começa a ver que aqueles posts não tem nada a ver com o problema que ele enfrenta ali no dia a dia. O cheiro do cliente está no comercial. Então a gente precisa perguntar para o comercial, né? Qual o problema que você está pegando aí que o cliente tem nesse determinado produto ou categoria de produtos? Aí ele fala, aí o post é feito. O conteúdo é feito perguntando para o comercial, ele participando disso, tá? A solução, qual a solução que o cliente busca? Que é o segundo nível, tá? Então, o primeiro nível, o cliente não sabe que tem um problema, aí você desperta ele para o problema. O segundo nível, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe como resolver esse problema, aí você aparece com a solução. Entenda uma coisa, a solução nunca é o produto, não pode ser. Então, sempre quando você estiver vendendo produto, você está vendendo errado. Tá? Você fala, putz, estou vendendo produto, peraí, tô fazendo errado. É a solução.
Beleza? Então, aquele exercício de pegar o produto, ver o problema que ele resolve, tá? E qual a solução que ele entrega, a transformação que ele entrega, é muito importante de fazer esse exercício para não cometer esse erro na venda. Eu vou fazer um desenho aqui para explicar como que é um processo de vendas, assim, visto mais profundamente entre solução e problema. Então vamos colocar aqui que nós temos o ponto A e nós temos o ponto B e nós temos o ponto C. O ponto A é o estado atual do cliente. É a situação que ele se encontra hoje. O ponto B é a situação desejada. E o ponto C é o que ele não quer que aconteça com ele. É o indesejado. Ele não quer se frustrar, beleza? É isso. Toda vez que a gente estiver vendendo o produto, tá? Como sendo o ponto B, a gente está vendendo errado. O produto, ele é a ponte que liga o ponto A ao ponto B. O produto é a ponte, tá? E a ponte, ela precisa ser mostrada como, olha, é uma ponte forte, é uma ponte que aguenta passar carretas e mais carretas, sabe? Tem que mostrar que a ponte não vai quebrar no meio e ele vai cair na situação indesejada, que é o C, que é a frustração, que ele não vai se frustrar. Então o que acontece? Eu preciso entender qual é o ponto atual dele, qual é a situação que ele está, beleza? Qual o problema que ele tem nessa situação, para eu conseguir colocar a tração de fazer ele andar aqui. Porque não adianta eu querer mostrar para ele, olha, o mundo vai ser melhor se você comprar meu produto, porque você vai ter uma família mais unida na sua casa nova, né? Sua família vai ficar orgulhosa de trazer os amigos para casa e tudo mais. Situação desejada. Porque esse piso vai fazer isso, vai fazer aquilo para sua casa, que é o produto. Bacana. Só que às vezes esse cara, só de você mostrar o ponto que ele quer chegar, não é o suficiente para ele sair da zona de conforto e realmente andar. Então, precisa ser estimulado o problema que ele tem hoje. Então quer dizer que você tem vergonha de sua casa. Me fala, cara, que nível de vergonha que você tem de sua casa? Começar a tocar nessa dor para que ele faça o movimento de ir para o ponto B. Como que faz isso? Você começa a trazer o ponto C, que é o ponto que ele não quer chegar, para o ponto onde ele está. Então você começa a falar que assim, ó, você já está numa situação ruim, né? É lógico, existem maneiras de fazer isso, tá? A venda muito agressiva, muito escrachada, assim, ela gera uma indisposição dos clientes, tá? Vamos falar o seguinte, o vendedor pitbull já passou a fase dele. Não é vender a qualquer custo, de empurrar o produto goela abaixo do cliente. Então, toda vez que o marketing é feito só no nível 5 e joga para o comercial, toda a responsabilidade de sustentação dessa oferta é feito pelo vendedor. Só aí você já vai ter um vendedor que precisa ganhar melhor. Só aí, tá? Só aí você já vai ter uma ferramenta para ele conseguir fazer o processo de vendas passar por todas essas fases. Então, assim, toda vez que você investe só no anúncio, tá? Só em anúncio, só em nível 5, você precisa investir no comercial. E como que você faz para você aliviar, retirar custos de um processo comercial? Você começa a fazer marketing mesmo, né? Segmentação da sua base, vai lá para dentro da sua base, faz as pesquisas geográficas, demográficas, comportamental, psicográficas do seu público-alvo para você fazer, para você ter a capacidade de conseguir elaborar conteúdos, né, de ativação e de sustentação mais impactantes, tá? Para você saber o perfil do público que está vendo valor em você. Isso é marketing. Mas tem uma coisa que é mais forte ainda. Porque o marketing ele trata de coisas tangíveis, tá? A relação
preço, praça, né? Produto, preço, praça e promoção, né? O composto de promoção, composto de preço, composto de produto, ele é tangível, mesmo que seja um serviço, dá para copiar. Então, o seu concorrente, ele vai te copiar no marketing, ele vai te copiar no processo de vendas, ele vai te copiar no processo de marketing, mas tem uma coisa que só você tem e que ninguém consegue copiar, que se tentar vai soar falso, que é a sua marca. Tá? Então, assim, a sua história ninguém consegue copiar. Os seus valores, tem os mesmos valores, tá? Mas por que que você tem esses valores? Já é outra coisa. Sua visão, sua missão. Isso é muito importante para você conectar o cliente de uma maneira mais profunda. Entenda que o marketing é um estímulo externo, tá? Externo que você faz no cliente. O branding, a marca, ela usa de coisas internas que o cliente já possui, como os valores. Então você conecta com o cliente coisas que ele já tem como valor. Entende? Então branding é muito forte. E toda vez que você investe, tá, em branding ou em marketing, você alivia, mas marketing, tá? O que tem hoje no mercado, que é o nível 5 de funil, isso é um processo de vendas, beleza? Anúncio e pau no gato pro CRM ou pro WhatsApp é gestão orientada a vendas. Isso não é gestão orientada a marketing. Eu vou explicar no próximo vídeo, né, o que é uma gestão de marketing. Aqui eu expliquei o que é uma gestão de vendas, vou explicar o que é uma gestão de marketing, depois o que é uma gestão de marca, o tal do branding, beleza? Então vamos lá. Só para explicar branding, porque é uma coisa que muita gente confunde, tá? Branding é o seguinte: branding vem de brand, sem o ing, né? Quer dizer marca. E o ing quer dizer marcando, tá? Não adianta você ter um logotipo, as cores, a fonte, o seu propósito, visão, valores, se você não tem uma comunicação ativa mostrando isso para os seus clientes, né? Ou para os seus prospects ou leads, tá? Então essa é a diferença de ter a marca e fazer a marca acontecer. Mesma coisa de marketing, né? Você tem um mercado, mercado. Você tem ali um PDV, uma loja. E marketing é mercando, é fazer aquilo funcionar todo santo dia, entende? Então isso é um funil de vendas. Os próximos vídeos eu vou esmiuçar isso daqui, tá? Como que você faz para você ter a ativação do problema, como que você faz esses posts em redes sociais dos problemas para despertar o cliente do problema, como que você mostra a solução para o cliente, como que você faz branding, tá? Em 3 níveis, né? Primeiro nível, que é o nível assim, para você começar mais rapidamente, que é confiança no produto, confiança no vendedor, confiança no produto, confiança na marca, que marca é propósito, visão, valores, né? E confiança do cliente nele mesmo. Aqui você faz branding. Quebra de objeção. Quando a quebra de objeção é tratada no comercial, é quebra de objeção. Quando ela é tratada no marketing, é contra-objeção que chama. Tá? E as ofertas. Como fazer ofertas pegando essas informações que o comercial levantou. Tá? A gente vai começar o próximo vídeo com o Black Book. Como extrair essas informações do comercial para você potencializar seu marketing e começar a construir a sua marca. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, faça perguntas aqui. Eu vou ter um prazer imenso de responder. Esses vídeos têm a intenção de mostrar o que é uma estruturação de negócios, tá? Gestão integrada de vendas, de marketing e marca. Tudo isso integrado para fazer a sua marca sair do commodity, que é não competir no preço, tá? Conseguir ter lucratividade, independente do produto, porque é independente do produto, tá? E conseguir jogar o jogo das grandes empresas, tá? Porque esse processo é o processo usado pelas multinacionais, pelas grandes companhias. Então é isso. Espero que você tenha curtido.
Abraço, até o próximo vídeo.